Então, gente, vou Ok. começar me apresentando, né? Eu sou Maria Elisa, eu sou engenheira agrônoma, né? Estou como coordenadora do projeto Bahia Produtiva. E hoje a gente vai realizar uma atividade bem interessante, né? Vamos reunir duas mulheres empoderadíssimas hoje com a gente aqui, maravilhosas, né? Confesso que eu estou super curiosa para ouvir um pouco da história de vocês, né? Então, eu desejo um bom encontro para todos e todas, que a gente aproveite. Vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre associativismo, cooperativismo, um pouquinho sobre os empreendimentos da economia solidária, né? E, principalmente, as meninas vão bater um papo com a gente, é uma coisa hoje bem descontraída, né? A gente vai bater um papo, as meninas falando um pouco da experiência delas dentro da agricultura familiar, né? Vou pedir que elas se apresentem rapidamente e nossa programação. Léo, quer falar alguma coisa? Adriano? Não, de antemão, só agradecer mais uma vez o apoio e a contribuição de Gorete e de Lídia aqui, que eu tenho certeza que vão dar contribuições valorosas aqui às pessoas que estão presentes aqui na videoconferência. E vocês que estão presentes, tentar absorver o máximo que puder, contribuir e participar, tá certo? No decorrer aí da conferência, quando as meninas estiverem falando acerca de algo, aí vocês que sabem. Se vocês quiserem perguntar no momento que tiver alguma coisa que interesse a vocês, se não, no intervalo entre uma e outra, a gente vai abrir, né, um espaço para as perguntas, o bate-papo, as intervenções, e aí vocês podem estar colocando ou no chatzinho aqui em cima, ou então pode abrir o microfone e a gente vai interagindo. É muito importante que haja a interação de vocês para que a gente possa fazer um bate-papo legal, tá ok? Ok. No caso aí, eu sugiro, mas aí, como vai ser um bate-papo, né? Assim, analisando bem familiar, né? E, no mesmo tempo, se tratando, né? Pensando nos empreendimentos, nas associações, muitas dúvidas, né? Dependendo das falas aí, eu sei que a gente tem muitas dúvidas, muitas dificuldades, e também tem algumas histórias para contar, de alguns avanços e tal. Então, eu penso, né, que durante o bate-papo, né, se alguém também tiver alguma dúvida, alguma contribuição, seria bom, entendeu? No momento que Gorete estiver apresentando. E é muito importante, né? Tanto trazer alguma experiência, né, como também trazer alguma dúvida. E aí ela vai, que ela é uma pessoa que trabalha, né, com empreendimento, e também é uma pessoa que tem essa questão do conhecimento, porque ela é do mesmo campo que a gente, entendeu? Então, eu acho que esse bate-papo vai ser bem riquíssimo. Oi, Leonardo? Oi, estou ouvindo, Maria Gorete, pode falar. Pode começar? Pode começar? Pode sim. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Maria Gorete. Eu não vou nem falar pela parte técnica, né? Vamos bater um papo legal da forma como agricultura. Eu sou agricultora familiar, sou técnico agrícola e concluí a graduação em licenciatura em Educação do Campo agora. E espero que nesse bate-papo que a gente possa enriquecer nossos conhecimentos, né? Que é uma troca de saberes, que essa troca de saberes possa pontos positivos. E quando fala em agricultura familiar, para mim é algo assim muito, muito marcante de forma positiva. Porque sou filho de pais e mães agricultores. Apesar de minha idade, concluir uma graduação agora não foi nada fácil, mas nunca perdi minha identidade de agricultora. E tenho o maior orgulho disso, porque, acima de tudo, você assumir sua identidade, eu acho a coisa mais importante que tem na vida, porque digamos, há uns 10 a 12 anos atrás, as pessoas tinham vergonha de dizer que era agricultora, e eu já
eu mesmo levava várias reclamações de colegas, como dizia assim, você fala que você é agricultora, roceira. Aí eu dizia que tinha um prazer de ser chamada de roceira, de me considerar agricultora. E hoje eu tenho mais orgulho ainda, porque tenho 3 filhas, todas eu criei junto com minha mãe, né? Porque eu morei com minha mãe até a morte dela, e tudo que ela me ensinava, ela fazia questão também de passar para minhas filhas. E isso é muito rico, porque conhecimento é algo que a gente morre e leva, e ninguém tira da gente esse conhecimento, esse saber tradicional. E não é que, assim, você vai abandonar os outros saberes que a gente adquire com o tempo, né? Mas eu tenho o maior orgulho, falo de boca cheia, que boca cheia, coração cheio, que a agricultura para mim é tudo. E o outro exemplo disso é que eu nunca precisei ir trabalhar em outra área para criar minhas filhas, né? Hoje a mais velha vai fazer 23 anos, é apaixonada pela agricultura também, apesar que não é praticamente da área, mas gosta. No tempinho que ela tem, ela está junto. E aqui na minha propriedade a gente tem um restaurante que a gente faz o possível para servir na parte de alimentação tudo que é voltado para a agricultura. Então, isso para mim é um orgulho mesmo de coração. E que isso sirva de exemplo, né? Você poder transformar sua propriedade em um espaço de renda, um espaço lucrativo, saindo da própria propriedade, tirando dali o seu sustento, tirando ali o meio de você criar sua família, poder pagar suas contas e nunca perder a identidade. Aí falando mais um pouquinho sobre essa questão, aí aprendi o quê? Minha mãe, ela teve 10 filhos, né? Criou 9, dos 9, ela criou tudo produzindo na agricultura, né? Ela plantava muita mandioca, e ali ela fazia o beiju, fazia a goma, fazia a farinha de tapioca, e tudo isso ela comercializava na Feira Livre da Estação Nova. Ela vendeu lá durante 45 anos, né? Criou todos os filhos lá. Enquanto isso, meu pai cuidava mais da parte da lavoura, aquela plantação de fumo. Ele também criava gado, que vendia o leite. Então, assim, a gente tem toda aquela raiz que os frutos é o que a gente colhe hoje. Deixa eu pontuar aqui o que eu já falei. E assim, tem para dizer que a agricultura familiar é tudo, né? Apesar das dificuldades que a gente tem na questão da escassez hídrica, né? Que é o que dificulta a gente produzir, é a falta de água, é a falta de recursos para que a gente possa ter água em abundância, porque hoje a gente tem cisterna que a gente fala que é cacimba, tá? Aquela cavada. Tem cacimba, a gente não tem aquela cisterna de produção para que a gente pudesse armazenar, mas a gente faz o possível para estar reutilizando toda a água que a gente tem aqui na propriedade. Como a cisterna daqui ela é boa tem uma vazão boa, aí o que é que a gente faz? Aproveita a água da roupa para molhar as plantas, aproveita a água dos pratos, que a gente pode molhar as hortaliças, e a gente faz o máximo do possível para não desperdiçar água de jeito nenhum. E agora eu estou fazendo um projetinho aqui na propriedade mesmo, do aproveitamento de água cinza, né? Que é o aproveitamento da água do banho e da água que sai da pia. E na intenção desse aproveitamento, a gente poder partilhar com a comunidade, não só com a comunidade aqui onde eu moro, mas também na comunidade onde eu trabalho.
E... Oi. Só pegando esse ponto, não vou te atrapalhar o raciocínio, não. No caso, a sua comunidade aí, em nenhuma política pública voltada para essa questão da água da produção, cisterna, barreiro? Não. Aqui, assim, tem algumas pessoas que eu não lembro, assim, quanto tempo atrás, conseguiram aquela cisterna de produção e de calçadão. Se eu não estiver enganada, foram umas 6 a 7 cisternas de calçadão. Mas não foi contemplado muita gente, foram poucos. A gente não tem. Tem mais alguma coisa para perguntar? Não, pode seguir, por favor. Ô, Gorete, só como Oi. sugestão aqui, tu tá visualizando no celular, não é isso? É. Põe teu celular em pé, aí, porque a gente tá te vendo meio torto, assim, para ver se... E aí, Isso, agora? pronto, agora melhorou. Mais ainda, pronto, Agora ficou ótimo. melhor. Beleza. É porque eu estou aqui sentada no sofá por causa da claridade lá fora. Se eu virar Não, o contrário. tranquilo, Pronto. tá perfeito. Então, assim, o que dificulta a produção ainda é a questão da água, né? Que, por sinal, estou fazendo uns planejamentos aqui para captação de água, fazer uns tanquezinhos básicos para que eu possa partilhar com a comunidade uma forma de aproveitar o máximo possível da água que a gente reutiliza. E aí, essa dificuldade, porque a maioria aqui tem uma boa quantidade de pessoas que não tem cisterna, usa água da Embasa, da concessionária Embasa. Como aqui, às vezes, também não. Agora, porém, aqui a gente utiliza mais a da cisterna, só utiliza a água da Embasa quando chega um período que, se a cisterna chegar a secar, porque às vezes que baixa muito e a bomba não consegue jogar. Tem um desafio da gente, né, que é procurar um meio, fazer projetos e correr atrás de políticas públicas para que a gente possa conseguir cisternas para a comunidade. Porque a maior necessidade, a maior dificuldade que se tem pela água é a falta de armazenamento. Porque aqui, quando chega o inverno, nossa, é muito bom no inverno, que chove bastante. Agora, porém, é a questão de armazenamento, que não tem onde armazenar essa água. E, além disso aí, a questão que muita gente está desanimando de produzir pela falta de políticas públicas para investimento nessa área. E aí a gente está com um desafio agora. Nesse desafio, estamos correndo atrás de procurar organizar na comunidade as pessoas que querem produzir sua própria alimentação. Quer dizer, a maioria produz, mas produzir hortaliças, né? A gente deu uma opção de produzir horta-verão, porque o gasto é bem baixinho, vai economizar bastante para garantir uma segurança alimentar também, né? E um dos maiores desafios nosso, não só aqui, como na comunidade em que eu trabalho. Eu esqueci até de falar, gente, na empolgação, que eu também sou técnica agrícola, estou ACR, do projeto Bahia Produtiva, aqui numa comunidade vizinha, que fica aqui atrás do aeroporto, que é a comunidade Lagoa das Pedras. E a gente está com um desafio junto com a associação e também a COBAF, que é a cooperativa na qual faço parte do Conselho Fiscal, que é a gente conseguir um mercado sólido, ou seja, a gente ter o nosso espaço, né, para que a gente possa comercializar esses produtos oriundos da agricultura familiar, conquistar esse espaço para que a gente possa, enquanto tiver produção, a gente está comercializando. E é um sonho que já está quase realizado, a gente está começando a dar os primeiros passos. Porque a dificuldade maior é quando chega o período de inverno, né, pós a produção, é onde vender esses produtos, a quem vai vender. E às vezes quem tem pontos marcados nas feiras livres ainda consegue comercializar nas feiras livres,
mas nem sempre consegue espaço com qualidade, né? A gente cansa de ver, às vezes, no centro de abastecimento, pessoas que vêm da zona rural, por não ter um espaço garantido para comercializar seus produtos, fica nas escadas ali, expondo o seu produto em um lugar vulnerável. E tendo um espaço, seria uma das opções para que, além do produto ser colocado em locais adequados, né, e teria uma visão melhor para quem vai comprar esses produtos. Uma outra coisa que eu acho importante na agricultura familiar é a questão da mão de obra, né? Já tem o nome agricultura familiar. A mão de obra da família é muito importante. Importante por quê? Porque quando você, não é que vai ser de graça, né? Mas você sabe que você está ali valorizando a pessoa que está dentro da própria família, que está trabalhando, que está produzindo com você, para que tudo aquilo que você faz dê certo. Aqui a gente comercializa a galinha caipira, porém é mais já cozida do que viva. Então, quem faz isso aqui? Quem faz é eu, minhas filhas e o esposo. Na alimentação também a gente que faz o possível fazer a ração para não estar comprando mais cara, a gente já economiza. Aí na questão da ração de postura para a gente dar, é tudo feita também 90% natural. E tudo só nós que faz. São 4 mulheres na casa, eu e minhas 3 filhas. Só tem de homem e esposo. Então a gente faz tudo que a gente faz aqui utilizando a nossa mão de obra. Mesmo algumas tendo suas limitações, mas a gente tem que valorizar aquilo que a gente aprendeu, os saberes que nossos pais passou, e que a gente possa ter permanecer, né? A tradição familiar da boa produção, da alimentação saudável, que é uma coisa que a gente gosta muito. Aqui a gente, além de produzir a galinha caipira, a gente também cria alguns porquinhos, os porcos que a gente cria já é para aproveitar a sobra de comida lá do bar. Então, dia de sexta, sábado, domingo, a gente pega aquelas sobras de comida, a gente guarda essas comidas e vai dar de alimentação para os porcos. Então, a gente economiza a compra de farelo ou a compra do milho para alimentar. E deixa eu ver aqui outro ponto. Eu tenho uma pergunta, já pode fazer? Pode fazer. Garante, você falou sobre o restaurante, foi? Ou eu entendi errado? Isso. Mas a gente sabe que no começo nunca foi fácil, né? A gente sabe que a caminhada é longa, tem muita pedra, as pedras grandes. Aí eu queria que você falasse um pouco assim da importância de ter uma associação, uma cooperativa organizada, né? Ter sócios ativos para tocar os projetos, né? Porque é uma realidade que a gente vê, que a gente trabalha com associação cooperativa, né? Que às vezes falta um pouco de organização e principalmente participação ativa dos sócios. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, dessa importância. E por coincidência, a gente está nesse ponto agora. Que ótimo! Aí aqui é o seguinte, a questão da organização, a gente teve reunião semana passada e justamente o ponto abordado foi isso, né? A organização social. Quando fala em organização social, a gente fala em manter os documentos em dias, né? Participar das reuniões frequentemente, saber o que se passa nos grupos da associação, nas comunidades, procurar estar com o ITR em dia, né? Que é o Imposto Territorial Rural, tem que estar declarado anualmente, procurar estar com o documento da terra organizado. Quando fala documento da terra organizado, que às vezes tem gente que está com o contrato de comodato, está vencido, tem o documento da terra, está no nome dos pais, e tudo isso hoje está dificultando, porque com essas novas legislações vai dificultando ainda mais o acesso. E para que esse documento todo organizado, né? Para que possa ter acesso à DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Porque hoje, eu não falo nem assim, Declaração de Aptidão ao PRONAF, mas eu falo que é a identidade do agricultor. Se a gente não tiver DAP hoje, é como se a gente tivesse perdido a nossa RG, né? Porque sem a DAP a gente não consegue acessar política pública nenhuma mesmo. E eu conversei com a comunidade aqui, a importância de estar com essa documentação organizada, porque teve projetos que a gente queria inscrever a comunidade, mas não podia, porque tem uma porcentagem
de DAP que tem que ter naquela associação, para fazer uma DAP jurídica da associação. Então, você está com o documento organizado, é muito, muito importante. Vai comprar uma ferramenta para você trabalhar na roça, vai comprar um carro de mão, vai comprar um enxada ou um remédio para o animal, peça que coloque seu RG, não, o CPF na nota fiscal, para que você comprove que você tem aquilo ali. Peça a notinha, é um direito nosso, entendeu? É um direito da gente ter, que às vezes a gente não dá importância. E hoje, para você fazer uma DAP, além do seu documento da terra estar em dia, você tem que ter provas, como se você fosse se aposentar ou como se você fosse receber um auxílio maternidade. A situação que a gente se encontra hoje. E aí, quando fala em organização dessa documentação, vem a questão do acesso da política pública, tem acesso ao PNAE, né? Programa de Aquisição de Alimento pelo Estado. Você só consegue acessar se você tiver essa documentação em dia, se você tiver a DAP. Se você não tiver DAP, você não vai conseguir acessar nem ela individual, nem no coletivo. O PNAE é a mesma situação. O agroamigo também. Então, assim, é muito importante, é fundamental, hoje é indispensável você ter sua documentação. Então, procurem organizar a documentação, procurem mesmo, guarde o máximo que puder guardar de documentos que comprove sua identidade rural, que tenha você como agricultor, porque a tendência, do jeito que a gente está vendo a política no país, a tendência é piorar. Então, para que não sejamos prejudicados, temos que nos organizar. E não vamos esperar a situação piorar para que a gente se organize. Então, tem que estar organizado de antes. Espero que tenha esclarecido aí sua dúvida. Sim, foi ótimo. Meus pontos aqui praticamente já fechou, né? Se tiver mais alguma coisa aí para falar. Ô, Gorete. Oi? É Leonardo, da COP7. Oi, Leonardo. Eu quero, assim, só atentar novamente as pessoas que estão assistindo, né? E, sim, ao mesmo tempo de parabenizar você, tocar nesse assunto de que as pessoas verem a importância que é e como que elas podem conquistar e galgar objetivos maiores nesse ramo, né? Porque eu sei que a questão climática tem muito culpa disso, de ter havido uma saída muito grande das pessoas da zona rural, mas essa questão realmente de aptidão e de vontade de permanecer na terra, isso foi perdido muito de algum tempo para cá. E aí a gente vê muitas casas abandonadas, muitas pequenas propriedades, inclusive, abandonadas, e principalmente a ausência do jovem na comunidade. Sim. E esse normalmente faz o quê? Vai buscar grandes centros, e que hoje a gente vê que não é já mais essa Coca-Cola toda, né? Porque além de não ter o mercado de trabalho para absorver todo mundo, tem a questão do custo de vida que é maior, tem a violência que é maior, e aí muitos deles acabam voltando. Então, assim, é muito importante as pessoas que estão assistindo, principalmente os do meio rural, se atentar a isso que você falou. E aí eu vou adentrar na parte quando você consegue, a gente entra no tema de sustentabilidade, uma propriedade sustentável, que aí você consegue pegar de toda a oportunidade e fazer o reaproveitamento, ou seja, você tem o seu restaurantezinho, aí já tem o excedente, você já tem a criação de suíno, porque você diminui o custo com isso. Então, assim, é um ciclo de coisas dentro do seu meio aí que você acaba dando fundamento e acaba dando destinação a cada um. E aí, pegando esse gancho, você falou que vocês que produzem boa parte da ração das aves aí, foi isso? Isso. Pronto, aí eu queria que você falasse um pouco, baseado em que essa fabricação dessa ração, quais são as coisas que vocês utilizam aí, se você percebe que realmente tem um resultado satisfatório com essa ração que vocês produzem aí. Tem uma coisa para eu falar que eu não falei. Além de aproveitar o resto de comida lá do bar para dar para os animais se alimentarem, os restos de óleo eu não jogo fora, os óleos de fritura. Aí eu transformo em sabão que eu uso como detergente lá no bar. Né? A gente economiza muito no detergente. Aí eu faço o sabão caseiro, aí já não vou comprar o detergente, já é o dinheiro que sobra para outras coisas. E a ração,
lá no bar também tem um açougue, né? Que funciona, começa a sexta à noite, que é abate do boi na sexta, aí vende a carne no sábado e domingo. O que é que eu aprendi? Eu aprendi a fazer a farinha de osso, né? Com os ossos que sobra do açougue. E aí, quando vou fazer a ração de postura para as galinhas, eu já não utilizo o núcleo. Eu coloco essa farinha de osso, que eu coloco o osso para calcificar. Após calcificado, eu trituro ele e faço a ração de postura, né? Eu estou falando baseado nos testes que eu fiz primeiro. Fiz o teste, deu certo, a galinha continuou produzindo, e esse dia eu parei de dar para ver se realmente estava fazendo efeito. E fez, elas parou de pôr também. Então, assim, eu faço o máximo para aproveitar tudo que a gente tem disponível na natureza. Como tem aquela lei da física que diz que na natureza nada se perde, tudo se transforma, né? E isso é uma frase que eu fico o tempo todo, quando eu pego algo, eu já fico lembrando, pensando no que fazer com aquilo. Aí eu utilizo na ração o milho, não coloco soja, só o milho, o sal de cozinha e a farinha de osso e a semente de maracujá que a gente pega em uma fazenda, em uma comunidade aqui perto. Então, praticamente, quase 100% natural. É isso, muito bom. Só completando e ajudando a todos nós aqui em PD também, porque essa vida de campo e de extensão, eu sou particularmente suspeito a falar, mas eu sou apaixonado porque, além de a gente tentar levar um pouco de conhecimento para o agricultor, a gente absorve muita coisa também, né? A gente aprende muita coisa, como a gente está aprendendo hoje aqui com você. Eu entendi, compreendi a grande parte desses componentes aí que você falou, e principalmente a farinha, muito importante na produção dos ovos, mas essa parte, quando você falou por último aí da semente da maracujina, eu não sei aonde você pegou isso, ou quem te recomendou, qual seria, assim, o papel, né, dela, o porquê usar essa semente nesse composto da ração? Rapaz, foi um agricultor que usava para dar as galinhas dele, né? Aí ele chegou para mim e falou assim, Gorete, eu estou utilizando a semente do maracujá inteira para dar as galinhas para pôr. A galinha tá pondo que só. Eu falei, inteira? Eu falei, sim, mas... e por que você não tritura? Ele, não, eu não tenho uma máquina de triturar. Eu falei, eu vou querer, traga para mim que eu vou fazer um teste. E aí, quando ele trouxe, quando eu fui triturar, ela é riquíssima em óleo, tem muito, muito óleo mesmo, que não consegue ser triturada sozinha. Aí, para triturar a semente, tem que ser o milho inteiro, que ela já é desidratada, já é sequinha. Sim. Mas é muito rica em óleo, é muito oleosa. Eu falei, muito bem. Aí eu descobri o porquê que era que ele estava falando que a galinha botava, assim, que ela é rica em energia, proteínas. É muito importante. Isso, então está explicado, né? É uma planta, a semente, na verdade, tem essa questão da oleagem, dessa oleosidade, e aí faz com que a ração fique ainda mais rica, né? E as galinhas aceitam perfeitamente, né? Oxe, não bota o mínimo de dificuldade, filho. E tem mais. Aqui tem alguns pés de licuri aqui na roça, quando chega a época que tem licuri, a gente não perde um. Eu aproveito tudo, sabe o que é tudo? Aproveito os licuri, os galhos de leucena, quando estão querendo amadurecer, eu tiro ali, trituro, deixo desidratar um pouco, misturo na ração. É porque a gente tem que aprender a valorizar tudo que a natureza disponibiliza. A gente não vai ter tanto gasto. Eu sei que a gente tem dificuldade na questão de você não ter a máquina para triturar, né? Mas, às vezes, o vizinho pode ter uma máquina, você pode aproveitar ali. Tem que ter ideias, tem que criar, tem que aprender a aproveitar tudo que a natureza nos disponibiliza. Perfeito. Muito boas as colocações, Gorete. A gente abre agora, pessoal, para vocês que estão assistindo aí, inclusive, Lídia, está aberta a você também, pessoal da equipe, e porventura quiser aprofundar e tirar mais um pouquinho do conhecimento dessa pessoa que a gente está tendo a oportunidade aqui de conversar, fiquem à vontade. Só uma dúvida aqui, Gorete. Tu falou da questão do bar, né? Eu queria saber se o empreendimento é coletivo, se é familiar mesmo de vocês, entendeu? Como é que se dá essa questão da administração, da divisão de tarefas, porque a gente tem alguns empreendimentos coletivos, né?
E, em especial, a gente tem também um empreendimento que vai ser investido lá, nessa área da questão da cozinha comunitária, entendeu? Eu queria que você nos apresentasse um pouco, né, falasse um pouco desse projeto, o seu, o coletivo, né, e os desafios, né? Sim. Né, para chegar até aqui. E pelas informações, eu sei que está dando certo, né? Eu queria que você falasse um pouco mais desse empreendimento. O bar aqui é tudo na base familiar mesmo. Trabalha eu e minhas filhas, cada uma sabe fazer uma coisa. E aí são 3 cozinheiras, né? Que é eu e ela, a mais nova e a mais velha, que cozinha. Quando uma não tá, a outra tá. Quando uma não aguenta, a outra vai lá dar suporte. Sempre... Eu gosto muito... É uma coisa de raiz. Eu valorizo muito o trabalho família, sabe? Porque tem pessoas que falam, eu não gosto de trabalhar com família, negócio de parente. Não. A gente aqui não tem esse problema em termos de trabalhar família. A gente trabalha, se dá muito bem no trabalho. Sai perfeito. Quando eu não estou, os elogios que o pessoal dá do trabalho delas é o mesmo, a questão de atendimento, a questão de produção. Aqui, se faltar galinha, aqui não sabe cozinhar, que tem uma que não sabe, né? Aqui não sabe cozinhar, ela para e vai providenciar a galinha. A gente tem uma ligação assim, muito, muito forte em termos de valorização do nosso próprio trabalho. E em questão de se fosse, que você falou do coletivo, que não fosse envolvido família, não é isso? Associação. É um pouco difícil, mas quando se senta, se traça regras, dá certo. Tudo tem que ter suas regras, tem que ter suas exceções, tem que ter seus limites, né? Para que dê certo. Boa tarde a todos e todas. Uma pergunta. Vocês fazem um planejamento mensal para a atividade desse bar, já que é uma questão familiar? Vocês tentam ter esse planejamento de atividades, a prestação de contas, tudo certinho? Como é esse processo? Sim, a gente não fazia, né? Mas de um tempo para cá a gente está fazendo. A gente está planejando tudo certinho, quantas caixas de cerveja pega, quantas galinhas a gente tem que pegar. Na realidade, o que era planejado mesmo era a galinha. Porque outras coisas era meu esposo que fazia as contas, né? Mas agora, de um tempo para cá, a gente passou a quem estava tendo muito gasto e não estava sabendo de onde estava saindo. E aí a gente foi fazer os cálculos e descobriu que o gasto estava na energia. Aí, a partir daí, a gente fez o quê? Mudou a instalação, viu a possibilidade de estar mantendo uma quantidade de galinha no quintal e comprar dos vizinhos quando tem, né? Para estar tendo o controle do que se gasta e saber o que está se fazendo, para ver qual é mais vantagem. Se a vantagem é a gente criar sempre ou manter no padrão que está, ter uma quantidade criando e comprando sempre para manter o período que a gente não tem para tirar. Não sei se consegui te responder a pergunta, né? Sim, você respondeu a importância, né, do planejamento, porque foi através desse planejamento que vocês foram vendo que realmente estava gastando, que precisava ser ajustado. Então, isso mostra como é bom, né? Importante essa questão do planejamento. Uma coisa que eu acho importante que sirva de dica para vocês que querem começar a fazer algo, procura valorizar em comprar dos vizinhos. Se o vizinho tem uma farinha para comprar, compra a farinha do vizinho, que você está fazendo aquela moeda circular na comunidade. Aqui, todo mundo que tem galinha, eu procuro primeiro os vizinhos. Se os vizinhos não tiver, aí eu vou procurar fora. Mas eu só compro fora se caso nenhum dos meus vizinhos tiver. Tem um criador aqui, produz a galinha caipira, ele cria porco e agora fez uns tanquezinhos, está criando tilápia. É um pequeno produtor mesmo, pequenininho mesmo. Mas ele é todo organizadinho. E aí eu sempre pego galinha com ele. Aí sempre a vizinha fala, eu tenho 5 frangos. Eu sempre procuro pegar com o vizinho aqui, mas nunca vou dar prioridade a uma pessoa que eu não conheço, que vem de fora, e deixar aquela pessoa da comunidade sem ser atendida por mim, né? Sem eu comprar com ele. Eu não faço isso. Então, que você dê prioridade à compra das pessoas que é da própria comunidade.
Boa tarde. Isso aí, Gorete. Opa, pode continuar. Boa tarde. Então, Maria Gorete, estou encantada com as suas colocações. Você está de parabéns enquanto agricultora familiar neste processo aí, mesmo sendo familiar, mas de forma coletiva. E assim, a pergunta é a seguinte: eu percebi nas suas colocações que tanto você como suas filhas e seu esposo são envolvidos nos processos. Na parte da compra fora da propriedade, quem fica mais à frente dessa questão? É você, suas filhas, o esposo? Como se dá esse contexto? Sempre eu, né? Sempre eu. Mas agora a gente aprendeu também a dividir, porque tava muita responsabilidade para mim. Aí ele ficava só responsável de comprar bebida e tal. Aí eu dividi tarefas. Antes eu ia buscar galinha, eu fazia tudo isso. Aí a gente fez a divisão. Aqui, hoje está eu e ele para fazer essas compras. E não um só, como estava. Tem que ser no coletivo. Se o trabalho é coletivo, então toda a tarefa hoje tem que ser coletiva, tudo. Isso é bastante interessante, Maria Gorete, porque isso mostra a importância de cada ser no processo, né? Então, na sua ausência, o empreendimento não vai ficar sem a produção, sem a comercialização, né? Então, isso é bem interessante a gente partir para essa reflexão, que o interessante do coletivo é envolver o todo, né? E a questão justa também na divisão justa do trabalho. Então, maravilha, viu? Parabéns mais uma vez. Obrigada. E assim, né? A gente tem que incentivar nossos jovens que não é preciso sair da roça para poder ir para a escola, né? Aquela musiquinha que a gente tinha na universidade, lá na UFRB, que não vai sair do campo para poder ir para a escola. A educação do campo é direito e não esmola. Então, assim, não é preciso não sair daqui da zona rural para estudar. Elas também não precisou sair para estudar. Tem que saber a estudar valorizando o que você tem. Porque se você está chegando em tal ponto, porque você veio de onde, né? De onde foi que saiu aquele recurso que você foi estudar? Da propriedade. Então, tem que valorizar cada instante, tem que valorizar tudo que é feito da melhor forma possível. Mais uma pergunta, Maria Gorete. Manda ver. Em relação ao envolvimento de vocês enquanto família na comunidade, vocês têm essa ligação, esse elo com alguma organização social da comunidade de vocês, ou vocês ainda não se despertaram para essa realidade? Tem sim. Eu sou vice-presidente de uma associação daqui. E sou também afiliada de uma cooperativa na qual faço parte do Conselho Fiscal, e nessa mesma cooperativa lá também, que é a COBAF, eu estou prestando assistência técnica. Então, assim, tudo que a gente faz na comunidade, em casa, tudo que eu faço em casa, eu procuro passar. Sempre está passando para eles, como ponto positivo, né? Como incentivo, para que todos também façam a mesma coisa, para que possam produzir, possam estudar, né? Que o conhecimento tem que ser importante. Não é preciso você chegar a fazer uma graduação ou uma pós-graduação para você adquirir o conhecimento, mas que você tenha aquele conhecimento para que você saiba aonde você ir, na hora que você deve ir e quando precisar. Parabéns, isso aí. Pronto, gente, mais uma vez, se vocês, porventura, lembrarem de mais alguma coisa, a gente vai estar aqui até o final da conferência, fique à vontade. Gorete também, se puder nos dar a honra de continuar com a gente aqui na Fala de Lídia e nos bate-papos, a gente também tranquilo. Agradece, viu? E assim como esse bate-papo está sendo bastante interessante na questão não só do estímulo a vocês da zona rural, mas como essa questão da importância das interações e dos empreendimentos sociais, do associativismo, a gente também, como o Gorete fez aí um histórico e como é que ela convive lá na própria, a gente também tenta absorver um pouco da área
produtiva também, né, para a gente tentar absorver de todos os lados. E nesse meio tempo, aí eu dei uma pesquisada rápida aqui, Gorete, até essa interação que é interessante, você como agricultora e como jovem técnica ACR também deve entender bem isso. Mas, assim, o interessante é a gente leva a parte da pesquisa, ou do porquê, ou da academia, né, para tentar incrementar, e o agricultor ele vai testando. E nesse meio tempo eu só dei uma pesquisada. Eu já sabia da incrementação das oleaginosas no geral, que é como você mesmo falou, né? Toda oleaginosa, ela consegue incorporar não só a questão energética, mas a proteína, ela tem vitaminas e sais minerais, mas eu pesquisei especificamente o porquê da semente de maracujá. E, coincidentemente, existe um trabalho de pesquisa da Universidade Estadual, um rapaz estudante de zootecnia, que ele fez a influência do resíduo da semente de maracujá na criação de galinhas, tanto de corte como de poedeira. A gente está falando aqui de poedeira, o que é que ele concluiu de acordo com os experimentos dele. Ele foi colocando, e foi medindo, e foi tratando. A questão da produção em si do ovo, do tamanho e do peso, praticamente não variou. Só que como a semente ela também tem um percentual muito bom de fibra, aí o que é que ele observou? Por parte das galinhas, do modo geral, ele aumentou um pouco. Então, a partir do momento que aumenta o consumo da ração, ela proporcionalmente ela pode aumentar a questão da produção, e o teor nutricional do ovo, isso é um dado bastante interessante, ele diminuiu o colesterol e o teor de triglicéridos. Entendeu? Então, quer dizer, você adicionando, isso aí é interessante, a gente tem empreendimentos também que tem essa linha da avicultura, né? E hoje todo agricultor familiar, a grande maioria, cria aves também. Então, fica aí uma dica realmente importante, que você passa essa característica melhor ainda para os ovos caipiras, que é essa questão de um colesterol ainda menor, devido ao acréscimo dessa semente de maracujá. Então, só uma observação interessante que eu pesquisei aqui, achei interessante partilhar com vocês, tá bom? E além de sair mais barata, né? Isso. Bem mais barata. Justamente, que a gente já tem isso no meio rural, você consegue complementar, tira um pouco de outro ingrediente, como você falou, você já não usa a soja, que hoje tem sido um componente bastante caro no mercado, né? Muito. E aí consegue estar substituindo por outros substitutos existentes na própria comunidade. Sim. Bem, pessoal, então, assim, feita a fala de Gorete e algumas intervenções, como eu falei mais uma vez, se alguém tiver mais alguma coisa a incrementar, a gente pode, no final, abrir uma roda de conversa novamente, e pode estar fazendo as perguntas aí no chat. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.